Glória a Deus, né? Muito bom a gente estar aqui nesse terceiro domingo da nossa série e podemos cantar louvores a Deus, bendizer o nome do Senhor Jesus. E hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de vitória, porque o Senhor assim o fez por nós e para nós, e através de nós vai fazer grandes coisas. Quando a gente está falando do amor é mais, quando a gente está falando sobre que é tudo que a cidade precisa, que as pessoas precisam, né? Tudo que é aquilo que é o objetivo de Deus para transformar, para mudar a nossa história. Que o Senhor possa estar trazendo graça e virtude sobre a vida de cada um de nós, lembrando que há uma promessa de Deus. Começamos lá no primeiro dia, quando a gente começou a dizer que Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de dar o Filho único dele, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aprendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que nada nem ninguém pode nos separar desse amor revelado a nós através de Cristo Jesus. E que Deus tem planos de paz e de futuro melhor para cada um de nós. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e que o Senhor é por nós. O Senhor é por nós, ou seja, o amor dele revelado naquela cruz do Calvário é suficiente para consolar, para instruir, para dirigir a nossa vida em vitória sempre. Por isso que ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é vencedor aqui? Quem é mais do que vencedor? Fala assim: eu sou, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não é verdade? Então, quando a gente está exposto à palavra de Deus, nós nos animamos, né? Somos moldados pelas mãos preciosas do Senhor na nossa vida. E aí aprendemos que a única coisa que nós precisamos fazer, e aprendemos isso lá no nosso primeiro domingo, que em tudo devemos o quê? Guardar o nosso coração, porque é do coração que fluem os rios de vida. Ou seja, guardar o coração não é apenas construir barreiras em torno de nós. Vimos que muita gente tem tentado se proteger, levantando muros, né, cercas em torno de si, e a palavra de Deus diz que a única maneira que a gente pode guardar o nosso coração, para que ele não seja deformado pelas coisas naturais da vida e das sobrenaturais que ocorrem contra nós, porque nós não podemos levar em conta apenas as coisas desse mundo, mas há um poder maligno que quer destruir a minha vida e a sua vida constantemente, e a única maneira que o diabo não pode, né, cumprir o seu intento, é quando o nosso coração é guardado, e o nosso coração é guardado quando ele está cheio da presença de Deus. Ele não vai ser deformado pelas dores dessa vida. Por quê? Porque quando ele estiver contendo tudo aquilo que vai preencher, né, que é o amor de Deus, qualquer pressão externa não será capaz de trazer nenhuma marca, nenhuma destruição na nossa vida. Aprendemos no segundo dia que uma vez conhecendo esse amor, e Jesus diz: agora que vocês foram amados, vocês têm que demonstrar o seu amor por mim. E como é que nós demonstramos o amor de Deus, nosso amor a Deus? Quando nós obedecemos. Jesus diz: se vocês me amam, então obedeçam as minhas palavras. E aí Jesus deu uma ordem para todos nós. Ele diz que se nós o amamos, nós somos agora o instrumento de Deus na revelação desse amor àqueles que ainda desconhecem essa promessa e esse lugar de vitória e de alcance das promessas de Deus. Então eu quero te convidar a lembrar daquilo que quando Deus diz: ide por todas as nações e façam discípulos, ensinando essas pessoas tudo aquilo que Jesus nos ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz Jesus que nós devemos agora pregar a tempo e fora do tempo, ou seja, quando ele dirige a palavra dele ao discípulo Timóteo, ele diz: prega a tempo e a fora de tempo, não deixe de ensinar essa palavra por onde quer que você for. Então nós aprendemos o quê? Se nós amamos a Deus, somos obedientes a Ele, isso revela o nosso amor por Ele, então nós devemos agora ser instrumentos de Deus na comunicação desse amor à vida daqueles que ainda não estão vivendo nesse amor. E aí nós fizemos uma pergunta semana passada: quem é que conheceu o amor de Deus esse ano através da sua vida? Quais são as pessoas que tiveram as suas vidas consoladas, animadas, transformadas, porque viram em você uma ação prática da mensagem de Deus, um amor de Deus revelado, um amor de Deus ensinado,
onde você pôde olhar nos olhos de alguém e dizer: quero te contar uma história. Você está se sentindo sozinho? É porque você não conhece uma família que você pode fazer parte. E desgraçadamente tem muita gente, às vezes no meio de nós, que fica esperando que a família, tome uma atitude, ao invés de você ser a atitude do amor em relação à sua família. Então, uma vez que nós conhecemos o amor de Deus, eu que sou instrumento de Deus, na anunciação, na promoção da paz, na comunhão, tudo aquilo que Deus quer fazer e operar na nossa vida. Lembramos que agora, no dia de hoje, uma vez que nós conhecemos esse amor, uma vez que nós experimentamos dele, revelamos esse amor amando. Mas agora Jesus fala para nós: olha, eu quero dizer para vocês que vocês não podem apenas, o João escrevendo numa de suas cartas diz assim: eu não quero que vocês amem apenas de palavra, que vocês possam amar agora em ações, em atitudes de demonstração desse amor. E aí agora a gente então volta para a nossa própria vida como igreja, que é aquilo que é a palavra profética sobre nós. Todas as vezes que nós nomeamos alguém, nós estamos dando uma palavra profética. Por isso que Deus transformou o nome de tantas pessoas nas escrituras sagradas. O Simão vira Pedro, o Saulo vira Paulo. Por quê? Porque havia uma palavra de Deus empenhada sobre a vida de cada um de nós. E Deus mudou o seu nome. Mudou o seu nome de vagabundo para trabalhador, de prostituta para mãe de família, de adúltero para homem fiel. O Senhor mudou o meu nome, o seu nome, de ladrão, de roubador, de violento, de maldizente, para a palavra de Deus de alegria, bondade, misericórdia. Esse é o nosso novo nome, que em Cristo recebemos. Você tem revelado o amor de Deus para onde você andar? Lá em Mateus, no capítulo 5, tem a palavra profética sobre todos nós. Lá diz assim, a partir do verso 13, se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, quando nós entendemos isso, quando Deus trouxe à luz essa família, essa comunidade, Ele nos chamou de quê? Sal da terra. E aí, quando a gente vai estudar os elementos, o que significa ser sal? O sal é uma coisa interessantíssima e um elemento primordial na existência da vida. Eu não sei se você sabe a importância do sal e o quanto de sal tem na natureza, nas coisas criadas, na criação. Eu estava lendo um artigo que diz que se pegasse todo o sal que contido nos oceanos, na terra, tudo aquilo que onde tem sal, e nós colocássemos esse sal como uma camada sobre o planeta, teria uma camada de 50 metros de altura. Ou seja, Deus quer que nós sejamos multiplicados sobre toda a terra. Deus diz que nós vamos cobrir a terra, porque o sal tem o quê? Tem princípio de cura, o sal tem princípio de preservação, e Ele está dizendo que se o sal deixar de ser sal, ele não presta para mais nada. Mas quimicamente falando, o sal não deixa de ser sal. Significa que quem é, e ele age como tal, mas aquele que quer se passar por, nunca conseguirá ser. Mas uma vez que eu entendo quem eu sou em Deus, eu posso agora exercer as dinâmicas da minha vida, segundo aquilo que é o meu chamado e a minha vocação. Fala para quem está do seu lado aí: você é sal da terra. Você é sal da terra, amém? Por quê? Porque Deus nos resgatou e fez de nós seu povo, e fez conosco uma aliança. Quando a gente começou essa jornada, o Sal da Terra iniciou como um conjunto. Na época não era nem banda, chamava conjunto. Os mais antigos sabem o que é ser um conjunto, né? Que é Conjunto Sal da Terra. E era um grupo de jovens que saía anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho por onde quisesse que Deus nos levasse. E quando começaram a se organizar, eles começaram a se organizar como uma missão, como uma ONG, como é chamado nos dias de hoje.
E essa ONG, a primeira coisa que uma vez institucionalizada fez, foi assumir um papel de um amor que revela a graça de Deus. Como? Nós assumimos naquela ocasião o patronato do Buriti, onde as crianças, jovens, adolescentes, que eram órfãos e alguns abandonados pela família, eram acolhidos. Na sequência foi a creche Sérgio Henrique Martinelli, lá no Vigilado Pereira, e hoje essa missão se tornou algo que faz diferença na nossa cidade. São 2 UAIs que são cuidadas pela Missão Sal da Terra, são 5 creches, tem área de adolescente, de criança em risco, está fazendo um trabalho lindo, e agora assumiu mais uma unidade de saúde na cidade de Araguari, está trabalhando, vai assumir lá em Aparecida de Goiânia. Deus tem feito grandes coisas. Aquilo que era um conjunto de alguns rapazes, 10 deles, hoje, só na área de trabalho social, são 1.300 colaboradores trabalhando diretamente junto à Missão Sal da Terra para atender a população de Uberlândia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Ou seja, não é mais apenas uma pregação do Evangelho, mas agora é colocar a mão para que nós possamos materializar aquilo que é. Se você for lá na nossa carta de princípios e valores, que é a carta que regimenta, a nossa aliança como igrejas, e somos hoje 99 igrejas espalhadas no Brasil e fora do Brasil, e há uma carta de princípios e valores que essas igrejas dizem: eu creio nisso, e minha aliança a esse processo, a esse movimento, a essa federação de igreja. E lá na carta de princípios e valores tem um item que chama equidade. Eu vou ler para você entender que esse amor precisa ser encarnado, e nós cremos nisso, porque nós nascemos realizando isso. É uma coisa tão interessante que quando nós começamos, e a igreja nasceu em 1990, houve uma revolução, porque na cidade de Uberlândia, nenhuma igreja evangélica trabalhava na área social, porque durante muitos anos a área social era muito associado à questão das obras para merecer o céu. Isso estava muito mais ligado a outras religiões, que não aquela que era de confissão protestante ou de confissão cristã evangélica. Havia até certa censura, porque nós estávamos lá engajados na obra social, como se nós, como igreja, não devêssemos estar envolvidos, engajados nessa atribuição. Hoje, se olhar para a cidade, a maioria das igrejas estão engajadas na área social. Foi um testemunho que mudou não apenas a nossa vida, mas a vida também da igreja na cidade de Uberlândia. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. E lá diz assim: equidade, manifestação da justiça de Deus na terra, é o princípio pelo qual o verbo se fez carne. Falar de equidade. E aí lá na carta de princípios e valores tem o texto que diz assim: não podemos crer segundo aquilo que vemos, mas podemos ver segundo aquilo que cremos. O desafio da nossa fé é materializar em atitude e substância o amor que confessamos a Deus e ao próximo. Não é apenas um discurso a respeito do amor, mas agora precisa ser um engajamento na revelação desse amor. Foi isso que Deus fez. Quando Deus disse que nos amou, Ele não apenas proclamou dos céus, Ele se fez gente, habitou entre nós, para que nós pudéssemos entender do que Ele estava dizendo. E Deus está dizendo agora vocês têm que fazer o mesmo. Vocês têm que engajar na atitude de amor em respeito do seu próximo. Aí a gente pergunta: mas como que eu vou transformar atitude em substância? E aí a gente colocou lá na carta de princípios e valores assim: no socorro ao necessitado, na defesa do injustiçado, na preservação da liberdade e no cuidado com a natureza. O amor que declaramos pode ser medido materialmente pela quantidade de filhos que geramos, bocas que alimentamos, abraços, beijos, sorrisos, carícias que trocamos, elogios e gestos de encorajamento que compartilhamos, recursos e ofertas e tempos de bens que repartimos. Ou seja, uma confissão prática da nossa devoção, do nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Não é apenas um discurso: eu amo, e passa largo, como a gente viu lá, quando Jesus fala a respeito do próximo, e diz que nós temos que engajar na vida social, na vida das pessoas. Vós sois o sal dessa terra, e o sal não pode ser insípido, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser aquele que traz sabor, que preserva, que cura
a vida das pessoas. Então a nossa vida não pode ser apenas de um discurso de palavras bem elaboradas, bonitas, filosóficas. A nossa fé precisa ser traduzida em ação. Então quando nós estamos dizendo que tudo que a pessoa, tudo que você mais precisa, o amor é mais, ele não pode ser apenas o apregoamento da palavra. Isso nós o fazemos pela rádio, pela televisão, pela internet, nos nossos cultos, nos nossos eventos. Vamos pregar a palavra a tempo, fora de tempo, conforme a palavra de Deus nos instrui e nos diz que devemos fazer. Mas agora ele diz que nós devemos, que esse discurso precisa também ser materializado em ação. Fala para quem está do seu lado assim: Deus quer falar com você hoje. Porque Ele não quer apenas que nós frequentemos culto, Ele quer que a nossa vida seja um culto a Deus. Ele quer que as nossas atitudes revelem quem Deus é em nós e através de nós. Você já parou para pensar que a primeira Bíblia que os seus amigos, que a sua família, que os seus conhecidos, que os seus companheiros de trabalho leem, é você? Você é a primeira leitura da palavra de Deus, você é aquele que revela a palavra de Deus à vida dos outros. Você não pode ser apenas alguém que fala bonito a respeito do amor de Deus. As pessoas querem ver as suas ações, as suas atitudes, o seu amor e a sua devoção a Deus traduzido no cuidado ao necessitado. Sexta-feira foi o lançamento do Resgate Uberlândia. Todos os anos, na época do aniversário da cidade, o Conselho de Pastores da cidade se mobiliza por 31 dias de jejum, oração em favor da nossa cidade. Já por alguns anos essa ação tem sido feita, e a gente estava aqui, eu pude ter o privilégio de ministrar no culto de lançamento, onde estavam todas as igrejas reunidas, e o pastor Fernando, que é o presidente do Conselho de Pastores hoje, diz que Deus falou com ele semana passada, semana retrasada, que ele devia pagar a conta de 3 pessoas, que Deus ia dar oportunidade para ele revelar esse amor pagando a conta de 3 pessoas. E ele não entendeu muito bem isso, mas esperou que a ocasião para fazer isso. E disse que um dia estava lá no sacolão e a mulher da frente estava com as compras dela, e de repente passou no caixa e ela foi contar o dinheiro dela, percebeu que a compra era mais do que o dinheiro que ela tinha. Sabe aquela coisa do supermercado dela? Ela começa a tirar as coisas e fala para a mulher: tira isso, tira isso. Aí ele falou para a mulher, falou assim: minha senhora, se apresentou, eu vou pagar a conta da senhora, só pode deixar todas as compras. O que é isso? Eu não conheço o senhor, o que o senhor vai fazer com isso? Você imagina o susto da mulher, alguém falar que vai pagar a conta dele. Porque hoje em dia a gente pensa como que as pessoas estão tentando levar vantagem sobre as outras. Naquele instante a mulher falou para ele, falou assim: não, então o senhor me dá o telefone, depois eu vou pagar o senhor, porque eu estou sem o dinheiro aqui. Ele falou assim: a senhora não está entendendo, eu não estou emprestando dinheiro para a senhora, Deus mandou pagar a conta da senhora, e a senhora não vai nem pagar com o dinheiro que a senhora tem, não vou pagar a diferença, vou pagar a conta. Imagina se todos nós aqui, as mais de 2.000 pessoas que passam aqui nesse final de semana, se cada um de nós pagássemos uma conta de 3 pessoas, que revolução talvez aconteceria nessa cidade, das pessoas dizer: encontrei um louco, aí o outro dissesse no ônibus: eu também. O que está acontecendo? Os crentes ficaram malucos, porque está pagando a conta do povo. Talvez Deus quer usar a sua vida, talvez Deus quer que você pague a passagem de ônibus de alguém, talvez Deus quer que você lá pegue a conta de luz de alguém e fale: pode deixar que eu vou pagar. Talvez seja aquela pessoa que está lá te ajudando, ou entregador de pizza na sua casa, em vez de você dar lá apenas o dinheiro da pizza, falar assim: Deus mandou te dar aqui um dinheiro para você pagar a sua conta de luz. Talvez seja uma mãe clamando por um leite que o filho não pode tomar porque não tem, e você chega lá com a caixa de leite e diz: Deus mandou pagar o leite da semana para sua casa. E se todos nós fôssemos tocados por Deus, por um amor que encarnasse essa mensagem de forma prática, que as pessoas pudessem olhar e falar assim: por que você está fazendo isso? E você ter a oportunidade de dizer assim: porque Deus me mandou fazer, e fosse embora. E essa pessoa nunca mais esqueceria disso na história dela. Aliás, ela ia contar isso para os filhos, para as vizinhas, para o filho, que há um Deus que interviu na história, na vida de alguém, e esse alguém respondeu a esse comando de Deus e abençoou aquela pessoa, aquela família. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar os nossos dias. Nós somos o sal da terra. E lá em 1 João, no capítulo 3, verso 18, ele escrevendo uma das suas cartas, sabe quem que é o João? O João é aquele que era conhecido antes como os filhos do trovão.
Filhos do trovão, João era um dia que estava lá Jesus, e havia lá a companhia de Jesus, aqueles discípulos que andavam em torno de Jesus, mas haviam outros mestres, e alguém estava do outro lado lá, e disse que estava profetizando, falando alto, fazendo culto, e o João é aquele que deu um testemunho para Jesus, assim, vamos pedir para descer fogo do céu e matar todo mundo. Agora, sabe como é que ele escreve? Depois que ele entendeu o amor de Deus, ele escreve assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de conversa e de palavras, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Aquele que pedia fogo do céu para matar aqueles que não estavam com Jesus, aqueles que estavam fazendo opção por outra caminhada, por outra jornada, esse é aquele que diz agora: filhinhos, amem, mas não amem apenas de ficar dizendo que ama, que as suas ações, as suas atitudes, o seu amor seja revelado em obras de justiça, no cuidado com o seu próximo. Quem conhece a Deus ama, porque lá em 1 João, no capítulo 4, verso 1, diz assim: queridos amigos, agora ele fala, queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. Será que você tem revelado esse amor? Ou é apenas discurso religioso? Às vezes a gente olha para as religiões do mundo e fica pensando, né? Podia ter só uma religião, vamos baixar um decreto. É aquilo que as pessoas estão fazendo, e a gente tem visto nos noticiários. As pessoas amarram bombas no corpo, entram para um lugar cheio de gente e explodem em nome de Deus, pensando que se eu matar os infiéis, a minha fidelidade vai me garantir um lugar no céu e com tantas virgens lá em cima. É essa a motivação, adoração a Deus, mas uma confusão, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o quê? Não amemos apenas de palavras, mas atitude, seja a mão que é estendida, o cuidado, o abraço, a conta repartida. Deus quer mudar a nossa vida, e essas coisas não podem ficar apenas no campo do conceito, elas precisam virar prática da nossa vida, não apenas a nossa religiosidade aparente. Diz que eu amo, vou orar por você, e Deus diz: não, eu quero que você seja a resposta de oração na vida dele, porque às vezes o pai está lá orando, porque o seu filho está lá enfiado nas drogas, e talvez você vai ser aquele que vai lá e vai estender a mão e dizer: há uma vida mais excelente que você pode viver, há uma alegria mais genuína e verdadeira, que você não precisa mais disso em você. Gente complicada, gente envolvida em tantas coisas, buscando conhecer uma alegria de viver, gente tentando ser amada. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você não se apaixonar por esse homem Jesus, você não vai entender o que é amor. Enquanto você não entregar o seu coração para Ele e dizer: eu vou obedecer a Tua palavra, e confiar nesse amor, e não nos meus desejos, nos meus apetites, mas naquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Quando a gente pensa em ser sal da terra, eu preciso entender que o que João escreve lá no evangelho dele, diz assim: Jesus respondeu, e eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Ele está dizendo: o que eu faço revela o que eu sou. Muita gente tem um equívoco na cabeça, e deixa eu te explicar isso melhor. Tem muita gente que pensa que a religião é o seguinte: eu vou fazer coisas boas para merecer o céu de Deus. E muita gente está querendo comprar Deus com as suas boas obras, e Deus diz: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Vocês não são salvos pelo meio das obras de vocês, são salvos pela fé no que Cristo fez por vocês. Não são as obras que me salvam, mas é a obra de Cristo que me salvou. Ninguém vai merecer o céu no seu esforço próprio. Pode ser a pessoa mais empenhada, mais dedicada, mais bem intencionada, ninguém vai merecer o céu por aquilo que faz. Mas presta atenção numa coisa: uma vez que eu entendi que o céu me alcançou e que a obra de Jesus foi realizada na minha vida, não há como viver sem fazer as obras que Deus tem para mim. Entendeu a diferença? Uma coisa eu fazer para merecer, outra coisa eu entender que eu não merecia, mas Deus fez por mim, e porque eu não mereci e Deus fez por mim, não há como resistir a esse amor e ficar parado. O mesmo sentimento que há nele, a meu favor,
é o sentimento agora que tem que estar na minha vida em favor do meu próximo. Compaixão. Diz que Jesus ia de cidade em cidade e olhava para aquela confusão. Você quer ver confusão nessa cidade? Quando Deus te acordar na madrugada, pega o carro e vai andar na cidade. Você vai ver filhos e filhas de boas famílias, abraçados, com o para-choque do carro vomitando, gente se prostituindo, gente se matando nas drogas, na violência. Por quê? Porque estão em busca de um sentido de viver, porque imaginam que a vida está em conquistar uma alegria na sexta-feira. Por isso que há tantas músicas a respeito de sexta-feira. Chegou o dia da alegria, o dia que nós vamos realizar os nossos sonhos, vamos lá, é a balada, é a hora, você vai ser feliz. Aí chega no domingo, rebordose, angústia de alma, medo, desespero, porque não sabe o que fez, não tem coragem de contar o que fez, diz que ama e trai. Deus tem um caminho mais excelente para a vida de cada um de nós. Deus tem algo que é a luz do dia, é bonito, é cheiroso, é gostoso. O amor de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração. E a vida que Deus tem para você é infinitamente melhor do que tudo aquilo que você é capaz de propor para você mesmo. Para de ser burro. Se entregue a esse amor, se entregue a Ele e revela esse amor à vida daqueles que estão desesperados. Em Efésios, que eu acabei de dizer, diz assim: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para todos nós. Uma fé expressa e revelada em obras de justiça, que é o que nosso amigo Tiago escreve, o irmão do Senhor Jesus. Ele diz assim: assim também a fé, Tiago no capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Ou seja, deixar o campo da discussão, da filosofia, para virar encarnação. O grande segredo de uma vida espiritual, presta atenção nisso que isso é importante, não é espiritualizar todas as coisas. Tem gente que espiritualiza tudo, mas o grande segredo na vida do homem e da mulher espiritual é materializar as coisas espirituais. Porque não foi assim que Deus fez? Deus é invisível. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Então como é que nós vimos Deus? Vimos Jesus. Por quê? Porque Ele é a encarnação da palavra. O espiritual se fez gente e habitou entre nós. Ele se fez homem para olhar nos nossos olhos e falar conosco numa linguagem que fôssemos capazes de compreender e entender. Ninguém precisa ficar confuso, ninguém precisa ficar enganado com filosofias, ideias. Porque eu penso isso. Não tem que pensar, você tem que ler a Bíblia. Não deixa ninguém te enganar não, lê a Bíblia. Medita nesse livro de dia e de noite. Tudo que você fizer, você será bem sucedido na sua família, no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua vida afetiva, nas obras de justiça que Deus quer que você faça. Aí eu posso dizer, mas como é que eu posso fazer? O Tiago fala, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. E talvez seja com os recursos que Deus depositou na minha vida. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Verso 10, e Deus que dá semente para semear, pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Que texto desafiador para nós. Primeiro que Deus está dizendo assim, olha, Ele vai dar a nós uma porção mais do que precisamos. E muita gente, por não entender isso,
imagina que Deus está dando mais apenas para mim aumentar o meu celeiro e juntar mais. E Deus diz: não, você não está entendendo. Eu vou fazer com que você prospere, tenha muita coisa na sua vida, para que você possa fazer a obra de Deus. Ou seja, aquilo que transborda na sua vida é para alcançar a outros, é para ser mantimento para aqueles que não têm mantimento, para ser roupa para quem não tem roupa, para ser casa em quem não tem casa. A prosperidade de Deus na nossa vida não diz a respeito apenas a mim, a você, a nossa casa, mas aquilo que Deus quer que nós sejamos instrumento. E Ele está dizendo: olha, eu vou fazer com que vocês sejam ricos. E aí agora muita gente pode dizer: ah, mas está falando que então pobre não é de Deus. Não estou dizendo isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus vai te dar uma porção maior do que você precisa, simplesmente para você poder repartir com quem não tem. Então, às vezes, quando você olhar para a prosperidade da sua vida, não apenas aumente o seu guarda-roupa, mas seja alguém que vai dar roupa para quem não tem roupa no seu guarda-roupa. Porque tem muita gente que a grande tribulação é arrumar mais lugar para pôr a roupa que tem. E agora falando dos ricos, e normalmente quando a gente fala de gente rica, a gente pensa em alguém que tem mais que nós, porque a gente sempre fala assim: ah, tá vendo? Deus está falando com eles. Mas Jesus disse que aquele que tem 2 túnicas é o rico. Quem aqui tem mais que 2 camisas ou 2 vestidos no guarda-roupa? Levanta a mão quem tem. Está falando com quem? Comigo, você. Deus está falando comigo, você. O rico que Deus está falando somos nós. Ah, pastor, tem jeito, tem muito mais. É, mas você está falando quem tem 2, já é. Então, agora ficou tudo igual. Deus quer trazer cuidado na nossa vida. E Deus quer que, apesar de tudo, né, o dinheiro pode ir onde a gente não pode ir. Essa é uma das coisas boas do dinheiro. Por quê? Porque às vezes eu vejo uma carência que está longe e eu não posso ir lá, mas o meu recurso pode. Eu posso semear, eu posso enviar, eu posso ajudar. Às vezes eu não posso ir lá ajudar a construir a casa do Daniel e da Rose, mas às vezes eu posso ter o recurso que faz com que a casa do Daniel e da Rose se materialize. Às vezes eu não posso ajudar quem foi lá assolado pela enchente, pelo terremoto, mas o meu recurso pode ir ajudar essas pessoas. Ou seja, Deus colocou sementes na nossa vida, para que a gente possa semear com alegria. Você quer ser um grande semeador? Fazer o bem? Porque lá em Gálatas diz assim: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo, por mim. E eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Ele está dizendo: olha, presta atenção, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, não é a lei, não são os regulamentos dos homens, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Leia a palavra de Deus. Por isso que dia após dia eu chego aqui e falo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, para te lembrar que não é o que a religião diz, não é o que os homens falam, não é o que a filosofia aponta, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz, porque Deus tem compromisso com a palavra empenhada. Presta atenção numa coisa que às vezes é paradigmas equivocados. Deus não tem compromisso exatamente comigo e com você, Ele tem compromisso comigo e com você, porque Ele tem compromisso com a palavra que Ele empenhou conosco. Entende a diferença? Não é o que eu quero, mas é o que Ele disse a meu respeito. Não é o que eu sinto, mas é aquilo que eu creio. Porque às vezes, amados, os nossos sentimentos são totalmente enganosos. Aliás, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Já viu aquela frase que parece ser muito espiritual? Ai, ouça o seu coração, cilada, armadilha do inferno. Porque o coração é enganoso. O coração que diz que ama é o coração que se move em outras direções. Deus quer que você confie no coração dele. Entregue o teu caminho ao Senhor e confie nele, e no mais, tudo ele fará. Deus tem planos de vida para todos nós. Deus tem planos de alegria para cada um de nós. Que você possa sair daqui pensando: será que eu vou pagar a conta de 3, de 5, de 10? Será que é o momento de eu fazer o bem de forma encarnada, e não apenas de declaração, de proclamação? Deus quer que você se engaje na obra do Senhor, para que as pessoas vejam na sua vida. Eu queria orar com aquelas pessoas que nunca feche seus olhos.
Eu queria orar com aquelas pessoas que nunca entregaram a sua vida a esse amor. Talvez você está procurando viver um grande amor. Às vezes a gente conhece as pessoas e fala assim: estou querendo viver um grande amor. Eu quero dizer uma coisa para você: o grande amor da nossa vida é Jesus. Porque senão os outros amores da nossa vida vão se tornar idolatria. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida precisa ser banido. Por isso que eu tenho que ter o meu coração, o amor de Deus. E uma vez cheio do amor de Deus, eu posso amar sem medo. Eu posso amar sem me confundir. Posso amar e até ser traído, e a perdoar e caminhar. Porque não há mais medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.